E aí pessoal, meu nome é Alan Moraes e o tema de hoje é NFT Games. Bom, para você entender mais sobre o que são e para que servem os NFT Games, eu gosto de ter um pensamento sistêmico para a gente incluir isso numa linha do tempo, para entender a funcionalidade, o porquê, por que faz sentido. Então a gente tem lá em 2008 o BTC e a blockchain surgindo como soluções tecnológicas e financeiras de liquidez e segurança para um mercado que estava em crise. E aí em 2014 surge a primeira NFT, que é Token Não Fungível, em tradução em português. E para entender o que é um token não fungível é bem simples, vou explicar bem rápido. Se você tem um quadro aqui da Mona Lisa, se eu partir ele no meio, ele continua sendo um quadro da Mona Lisa? Não, e agora não presta mais para nada, está cortado no meio e não vai dar para... Por quê? Porque não é divisível, não é algo que você pode dividir. Você pode ter 1 Bitcoin, você pode ter meio Bitcoin, você pode ter 0.010 Bitcoin, ou seja, ele é fracionável. O que é não fundível? São coisas que não são fracionáveis. Então isso se caracteriza para obras de arte, para ativos como uma música pode ser uma NFT. Na verdade, assim, em resumo, qualquer coisa pode ser um NFT. Sua câmera, uma foto sua pode ser um NFT. A partir do momento que ela se torna algo que não pode ser divisível. Então, token não fundível. Beleza. A gente entendeu o que é NFT bem rapidamente. E aí, o que são esses games NFTs? Os games NFTs nada mais são do que um aparato de entretenimento associado ao NFT em si. Então, é uma subcategoria do NFT. Então, as NFTs, os games NFTs estão englobados dentro da categoria NFT, do tema NFT que está categorizado ou inserido dentro do mercado ou do mundo cripto. Tá, para a gente entender por que games NFTs fazem sentido, a gente precisa entender que isso já é uma subcategoria da NFT e entender que a NFT pode ser qualquer coisa. Então, qualquer artigo, por exemplo, roupa, música, obra de arte, coisas que não são divisíveis, elas podem ser NFTs e praticamente tudo pode ser uma foto sua, pode ser um NFT. E a partir de então, a gente entende que, por exemplo, jogos, eles já têm coisas que são pertencentes a coisas do mundo real. Então, um jogo de guerra, por exemplo, ele tem um capacete que existe no mundo real e ele digitalizou esse processo. E aí, essas coisas digitais, foi descoberto que esse mercado de NFTs, que podem ser qualquer coisa pode ser um NFT, foi descoberto que poderia ser monetizado, ou seja, os jogos que já têm coisas que são presentes no nosso dia a dia, eles poderiam monetizar, ou seja, trazer um mercado que valoriza financeiramente um capacete de um soldado dentro de um jogo de guerra, uma espada, um escudo, e todas essas coisas podem ser NFTs. Então viu-se uma oportunidade de inserir o contexto financeiro, a monetização de itens que já eram comuns no ambiente dos jogos. Legal. Tá, Alan, mas como que isso vale dinheiro? Por que um jogo vale dinheiro? Por que um NFT vale dinheiro? Bom, você tem um ativo que ele é digital. E é interessante pensar nisso porque é semelhante a um tênis Nike, por exemplo. Um tênis Nike, ele vai ter cópias que não são originais e vão ter os originais. Perfeito. A gente sabe que um Jordan, um modelo Jordan da Nike, ele vai ter diversas pessoas no mundo com esse mesmo Jordan, só que cada pessoa com o seu original, ele tem o seu próprio. É a mesma coisa da NFT. Se você tem uma, mesmo que outras pessoas tenham da mesma NFT, a sua é original. É isso que importa. E aí vão ter, abre parênteses aí, pessoas salvando a imagem da NFT no computador, do NFT que às vezes custa mais de 10 ou até mesmo 100 mil dólares, e falando assim, estou salvando um NFT de 100 mil dólares aqui. Mas não é assim. Isso funciona de outra forma. Se você tem a posse da NFT, isso vai ficar na sua carteira, você vai ter a hash, todas as informações que correspondem àquela NFT. Perfeito. Então, algumas informações importantes sobre o quanto esse mercado de games NFT movimenta em dólares. Então, para você ter noção, hoje os games NFTs movimentam 22% do mercado que as NFTs movimentam. E esses 22% equivalem a mais de 2 bilhões de dólares. Isso que foi contabilizado em apenas um trimestre. Então, é um valor absurdo. Para vocês terem noção, a Axie Infinity, por exemplo, movimentou mais de 2 bilhões no total.
né? A gente está falando desse valor contabilizado em um trimestre, mas a Axie, por exemplo, no total movimentou mais de 2 bilhões de dólares. Isso equivale somente a 22% do mercado de games NFTs. Então, existe uma vasta possibilidade financeira dentro desse mercado. E existe uma grande possibilidade para usuários e muito mais, obviamente, para os idealizadores dos projetos. Mas existe oportunidade para mim e para você também nesse mercado. Então agora a gente vai entender que oportunidades existem para mim e para você dentro do mercado das games NFT. Um bom exemplo desses é o Bomb Crypto. O Bomb Crypto é um projeto que tem como parceiro e idealizador também a SamSpark. E a SamSpark já tem anos que desenvolve jogos que são sucesso entre as pessoas que curtem esses jogos de browser, né? Jogos de navegador. Então ela se uniu nesse projeto para justamente também ter parte nesse mercado que é altamente lucrativo e movimenta muito dinheiro. E isso é uma garantia? Você vai falar assim, isso é uma garantia de que esse projeto, por exemplo, não vai ter uma queda absurda, como tiveram algumas, como a SLP, teve uma queda contínua e bem grande durante um longo período de tempo, agora está respirando um pouco mais, mas enfim. É garantia? Não é garantia, mas a importância é que você não esteja envolvido em projetos que são golpe, que são scam. O que é scam? Um projeto que vai pegar o seu dinheiro depois de 3 meses e vai embora, né? Abre aspas, secar, enfim. Então é importante que você esteja atento a quem são os parceiros e, na verdade, essa é uma dica de fundamentalismo que vai abranger qualquer decisão que você for tomar dentro do contexto de aplicar o seu dinheiro. Então, ver quem é que está envolvido, se tem gente grande. Por quê? Porque a gente segue o rumo desses grandes players. Então, aqui vai algumas dicas de alguns games que eu particularmente gosto e acho que são boas oportunidades para ter entretenimento e, ao mesmo tempo, alguma rentabilidade. E lembrando, isso não é dica de investimento. É uma análise minha e aí fica a seu critério e sua responsabilidade aquilo que você vai fazer com o seu capital. Um desses games é o próprio Bomb Crypto, que eu já citei. Ele vem numa queda expressiva durante os últimos tempos, porém é um projeto que tem grandes parceiros envolvidos e ainda tem lucratividade também. E lembrando, um alerta, não são jogos que são indicados para esperar uma grande lucratividade, mas sim é uma possibilidade de você ter entretenimento e também colocar o seu dinheiro em NFTs que vão poder rentabilizar e dar um bom retorno no futuro. Uma outra oportunidade é o Pegaxi, um projeto que tem grande transparência em como estão sendo geridos os recursos financeiros do jogo em relação à entrada, saída, saques e toda a gestão que está sendo feita. E também é um jogo que promete, tem grandes possibilidades por ter bons parceiros e também tem uma possibilidade aí de lucros expressivos também. Porém, é como eu disse, vai com calma, tenha cuidado aí com o seu capital, entra leve e vê como tem a sua experiência com o jogo. Então, pessoal, essa foi a aula aí sobre games NFTs. Espero que você tenha curtido o conteúdo e faça bom uso dos seus capitais. Espero que você tenha bons lucros. Abraço! Opa! Mais uma coisa, não esquece de se inscrever no canal. Nós temos o Telegram também que está sendo postado várias informações valiosíssimas sobre o mercado cripto no geral e também no nosso Instagram. Valeu, gente!